Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula ainda do módulo 4. Essa aula se refere à parte 3, né? Como eu havia explicado antes, eu tive que dividir essa aula em 3 partes, porque ela ficou um pouco extensa e fica difícil subir para o YouTube, né? Mas ficou um conteúdo muito bacana. Já falamos bastante sobre a autonomia da mulher e o espaço que ela tem conquistado na sociedade, que fez toda a diferença para o cenário populacional no mundo. E na aula de hoje a gente vai finalizar esse assunto e também falar um pouco sobre o envelhecimento global e as taxas de mortalidade infantil, tá? É, é um prazer em conhecê-lo. Você que está chegando no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. Coloca nos comentários as dúvidas que vocês têm, sugestões de novas aulas, tá certo? Que é assim que eu vou fazendo mais vídeos para vocês, tá bom? Então, tenha uma boa aula. Outro fator decisivo para a independência feminina está o fator financeiro, obviamente. Se a mulher não tivesse acesso a essa independência financeira, talvez esses poderes de decisão que ela conseguiu conquistar, liberdade, enfim, talvez não seria possível. Mas, conforme foram passando os anos, infelizmente ou felizmente, as guerras ocorridas no século XX contribuíram para a independência financeira da mulher. Ah, professora, mas como assim? Como que a guerra contribuiu para a independência financeira? Bom, muito simples. Os homens, eles foram recrutados para lutar nas guerras que houveram no século XX. As principais foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E com essa convocação dos homens, as mulheres foram ocupar as fábricas para que a economia e o mundo não parasse, né? Para as coisas continuarem sendo produzidas. E quando as mulheres começaram a ocupar as fábricas, elas passaram a receber salários. É claro que os salários que elas recebiam eram bem inferiores aos que os homens recebiam, quando esses trabalhavam nas fábricas. Mas isso não deixou de ser um primeiro passo para a independência financeira. Obviamente que a mulher, mesmo sozinha e trabalhando, porque o marido, pai, irmão estavam na guerra, elas tinham que controlar todo esse dinheiro para depois prestar contas aos homens da família. E conforme isso tudo foi acontecendo, as mulheres começaram a ocupar alguns cargos dentro da sociedade. Então, são cargos clássicos, né? Cargos de secretária, cargos de telefonistas, cargos de arrumadeiras, camareiras, babás. Esses cargos foram os primeiros a serem ocupados pelas mulheres e que antes, na verdade, já eram ocupados, mas não eram remunerados, né? Se a gente levar em consideração esses cargos mais domésticos. Só que então passou a ser remunerado e as mulheres passaram a ocupar as fábricas, as empresas de telefonia, escritórios sendo secretárias, enfim. E isso contribuiu para a independência financeira da mulher. Depois que ela conseguiu conquistar essa independência financeira, ela passou a ter esse poder de decisão que a gente havia falado nos slides anteriores, bem aumentado. Ainda abordando o assunto da independência financeira da mulher, nesse século XXI, que é dos anos 2000 para frente, a sociedade tem notado a inclusão da mulher em muitos serviços considerados masculinos.
alguns braçais, outros não. Os braçais incluem, para vocês terem uma ideia, serviços de elétrica, encanamento, de construção civil, que antigamente era inimaginável as mulheres nesse meio, mas que agora no século XXI passou a ser algo aceito pela sociedade e ainda incomum, mas a sociedade não mais julga essas mulheres como sendo mulheres masculinas ou coisa assim. Além desses serviços considerados masculinos, nós temos também aqueles cargos de chefia, em que as mulheres jamais ocupariam há algumas décadas atrás. Como presidentes de multinacionais ou até de empresas regionais, cargos de política. Tanto é que a primeira presidente do Brasil foi tomar posse apenas em 2011. Antes disso, nunca houve na história do Brasil uma presidente mulher. A mulher também no mercado científico, as mulheres tinham uma distância do mundo feminino para o mundo científico muito grande. Elas sempre sofreram muito preconceito no meio científico, em que as mulheres não seriam capazes de terem mentes brilhantes ou de fazerem descobertas brilhantes. E todos esses tópicos que eu citei nesse slide aconteceram agora, no século XXI. Então, como eu havia dito anteriormente para vocês, quando a gente nasce e já vê o mundo desse jeito, é muito difícil imaginar como seria a realidade das mulheres e das pessoas há 40, 50 anos atrás. Infelizmente, a realidade era triste demais. Com certeza melhorou bastante, mas ainda a mulher tem muito espaço para conquistar nesse século XXI. Sobre a mortalidade infantil, a gente calcula a taxa da seguinte maneira: a gente soma o número de crianças que morrem no primeiro ano de vida a cada 1000 nascimentos. Então, essa seria a taxa de mortalidade. Nos últimos anos, houveram vários fatores que contribuíram para essa queda na mortalidade infantil, felizmente. Então, entre esses fatores estão o acompanhamento pré-natal, ou seja, as mulheres grávidas passaram a ter um acompanhamento médico desde o início da gravidez até o nascimento da criança. Isso fez com que as crianças nascessem mais saudáveis e, consequentemente, morrerem menos no primeiro ano de vida. Políticas sociais, condições sanitárias, que seria acesso à higiene pessoal, esgoto, tratamento de esgoto, saneamento básico, e também os avanços na medicina contribuíram para que essa queda da taxa de mortalidade acontecesse. Ou seja, doenças que foram descobertas, tratamentos novos, enfim, vários avanços da medicina que contribuíram para a queda na taxa de mortalidade. Para vocês terem uma ideia da queda na taxa de mortalidade infantil, em 1960, a cada 1000 nascimentos, nós tínhamos uma taxa de 131 mortes, ou seja, mais de 10% das crianças morriam no primeiro ano de vida. E ainda existem pessoas que dizem que em 1960 era melhor do que hoje em dia. Essas pessoas, infelizmente, estão totalmente equivocadas, possuem uma grande ignorância e deveriam estudar mais geografia. Em contrapartida, em 2015, depois de todas aquelas medidas que a gente falou no slide anterior, em 2015, gente, a cada 1000 nascimentos, apenas 13,82
morreram. Então, essa queda da mortalidade infantil é gigantesca, porque ela passa de 10% para 1%. Então, em 2015, apenas 1% das crianças faleceram no primeiro ano de vida. Já em contrapartida, 10% faleceram em 1960. Nos slides anteriores e nas aulas anteriores, já estudamos muitos assuntos relacionados à demografia, distribuição demográfica no Brasil, fatores de urbanização, ruralização, autonomia da mulher, fecundidade em queda, diminuição da taxa de mortalidade e o envelhecimento global, consequentemente, que é o que eu vou citar agora nesse último slide para finalizar. Nós já estudamos o porquê que está havendo um envelhecimento global no módulo 3, nas aulas anteriores. E só para relembrar, foram por vários fatores, entre eles os avanços na medicina, urbanização, políticas públicas. E para finalizar com um pequeno detalhe, no mundo, em 1960, a expectativa de vida era de 52 anos. Isso significa que as pessoas viviam em média 52 anos. Já em 2016, a média de vida aumentou para 72 anos. Isso significa um aumento de 20 anos, quase 50% a mais. Então, nos últimos 56 anos, nós temos um aumento aí de 20 anos. Então, as pessoas vivendo mais, acaba tendo um acúmulo maior de seres humanos no planeta, o que contribuiu claramente para o crescimento populacional no mundo. Que bom que assistiram o vídeo até o fim. Não esqueçam de compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, dar like. E também, gente, faz um favor para a professora, compartilhe esse vídeo, tá? Passa para todos os seus colegas da escola, passa para todas as pessoas que têm interesse no assunto que eu abordei. O conteúdo está muito interessante, está muito legal. E não esquece de deixar no comentário se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, tá bom? Então, um beijo para vocês e até mais.